Olha, para quem busca uma renda mensal estável, sabe, aquela que cai na conta todo mês e, o melhor de tudo, isenta de imposto de renda, os fundos de infraestrutura são, sem dúvida, uma alternativa a se considerar. E para a gente entender como isso funciona na prática, hoje vamos mergulhar no relatório mensal de um dos principais fundos do setor, o CDI 11. Fundos como o CDI 11 basicamente aplicam o dinheiro em projetos que são a espinha dorsal da nossa economia. A gente está falando aqui de energia, rodovias, saneamento, setores que são essenciais, que fazem o país andar para frente. É quase como um investimento direto no motor do Brasil. E como é que isso é feito? O principal instrumento são as chamadas debêntures incentivadas. Pensa nelas como um tipo de empréstimo que se faz para esses grandes projetos de infraestrutura. E qual incentivo? O governo oferece um benefício e tanto. Para a pessoa física, os rendimentos são totalmente isentos de imposto. É uma vantagem enorme. Então, o nosso roteiro de hoje vai ser o seguinte: primeiro, entender o que é o fundo, depois, passar pelos números do mês, dar uma boa olhada nos indicadores, descobrir onde o dinheiro está investido e, no final, a gente amarra tudo num resumo com os pontos principais. Vamos lá? Começando, então, pelo nosso objeto de estudo de hoje, o fundo Sparta Infra CDI, que é negociado na bolsa com o ticker CDII11. Vamos direto para as características dele. É um fundo de renda fixa, super focado naquelas debêntures que a gente acabou de falar. A meta de retorno é bem ousada, buscar render o CDI mais 2% ao ano. Mas olha, os dois grandes atrativos são, com certeza, a distribuição mensal de rendimentos e a isenção total de imposto de renda para a pessoa física. E o melhor é que qualquer pessoa pode investir, é só ir lá na B3. Agora vamos para os resultados para ver como isso se traduz em números na prática. O que rolou em janeiro de 2026? O primeiro número que chama a atenção é esse aí, R$ 1,32. Esse foi o valor que o fundo distribuiu por cada cota em janeiro. É o dinheiro que, de fato, caiu na conta de quem investe. Tá, mas o que esse valor significa em termos de performance? Bom, ele foi equivalente a 110% do CDI no período. Ou seja, o rendimento bateu a principal referência de renda fixa do mercado. E se a gente abrir a janela para 12 meses, o resultado fica ainda mais expressivo. O famoso dividendo yield, que é calculado sobre o preço de mercado da cota, chegou a 17,6% ao ano. Um retorno bem significativo e vale sempre lembrar, né? Isento de imposto de renda. E olhando para frente, o próprio gestor do fundo deu uma sinalização. A expectativa para o primeiro semestre de 2026 é tentar manter essa distribuição mensal em um patamar de, no mínimo, 110% do CDI. Claro, sempre com aquela ressalva de que depende das condições do mercado. Agora, vamos para um ponto que é fundamental em qualquer análise, a avaliação do fundo pelo mercado. Porque não adianta só olhar o rendimento, é crucial entender a relação entre o preço que se paga pela cota e o valor real dela. E isso leva a gente a uma pergunta-chave para qualquer investidor de fundos listados. Será que o preço pago na bolsa está mais alto ou mais baixo que o valor real dos ativos que estão dentro do fundo? E essa tabela aqui mata a charada. A cota de mercado, ou seja, o preço na B3, estava em R$ 108,15. Já a cota patrimonial, que é o valor justo dos ativos, era de R$ 103,81. A relação entre esses dois, o famoso P sobre VP, fica em torno de 1,04. O que isso quer dizer? Que o mercado estava negociando o fundo com um ágio, um prêmio de 4%. E por que isso acontece? Normalmente é um sinal de alta demanda pelo ativo, talvez pela expectativa de bons resultados futuros ou pelo apelo da renda mensal isenta. Então, um ponto crucial é entender onde o dinheiro está realmente alocado. Afinal, em que projetos de infraestrutura o CDI 11 investe de verdade? A palavra-chave aqui, sem dúvida, é diversificação. A carteira do fundo está espalhada em vários setores vitais da nossa infraestrutura. A gente vê investimentos em saneamento, rodovias, telecomunicações, vários tipos de energia, logística e muito mais. Essa diversificação é super importante como estratégia para diminuir riscos. E para tornar tudo isso mais concreto, aqui vai um exemplo real da carteira. A Intervias, uma concessionária que administra um trecho bem importante de rodovias em São Paulo, ligando cidades com uma atividade econômica super forte. Isso ajuda a gente a ver que o investimento está em ativos físicos, que existem de verdade e estão operando. Ok, vamos juntar todas as peças do quebra-cabeça e montar um resumo bem equilibrado de tudo que a gente viu sobre o CDI 11 até agora.
Bom, do lado positivo, o que salta aos olhos? Primeiro, a isenção de imposto, que é uma vantagem e tanto. Depois, esse fluxo de caixa mensal, com os rendimentos caindo na conta todo mês. O dividend yield também se mostrou bem atrativo e a carteira é bem diversificada. Agora, nos pontos de atenção, o fundo está sendo negociado com um prêmio sobre o valor patrimonial. Existe sempre o risco de crédito, que é normal em qualquer título de dívida, e, por fim, a rentabilidade é ligada ao CDI, ou seja, ela sobe e desce junto com a taxa de juros do país. E, para a gente fechar, fica uma reflexão. Depois de ver tudo isso, desde os rendimentos até os riscos, qual seria o papel de um ativo que gera renda mensal isenta de impostos dentro de uma estratégia de investimentos mais ampla? É uma pergunta fundamental para se fazer ao analisar opções como essa.